Em 2023, o cenário econômico e tecnológico global foi marcado por eventos significativos. Os Estados Unidos aumentaram as restrições ao TikTok por questões de segurança nacional, 3 grandes bancos americanos faliram, criando incertezas no mercado financeiro, o Twitter foi rebatizado como X, enquanto o mercado de criptomoedas sofreu com escândalos que prejudicaram sua imagem. No entanto, o Nasdaq registrou ganhos notáveis, impulsionado pelas tecnologias emergentes. E ninguém se destacou mais do que a Nvidia, uma companhia do setor de semicondutores que alcançou uma capitalização de mercado de mais de US$ 1 trilhão, consolidando-se como líder absoluta na revolução da inteligência artificial. Olá, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tech Riders, o seu podcast para desvendar o mundo tech. Eu sou Pedro Carvalho, analista de tecnologia da Empíricos Gestão, e hoje eu tenho o grande prazer de receber o João Piccioni, nosso CIO, para bater um papo sobre essa, que é mais uma das empresas mais icônicas do momento, a Nvidia, que agora em 2024 passou a marca dos 3 trilhões e entrou para o hall das 3 mais valiosas do mundo. Tudo bem contigo, João? Tudo bom, Pedro? Tudo beleza, tudo ótimo. E a Nvidia está agora para soltar o resultado, né, trimestral. Todo mundo muito ansioso com esse resultado, né? Eu acho que o mercado inteiro esperando, aguardando aí para ver. Eu acho que muita expectativa, né? É isso aí. Não, legal. Antes da gente começar, eu queria deixar aqui uma mensagem. Faz um bom tempo que eu queria organizar um podcast como esse, né? Um podcast no qual a gente debatesse um pouco a história das empresas e os caminhos pelos quais ela acabou percorrendo aí sua trajetória. E nada melhor do que começar com a Nvidia, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. E muita gente olha para a Nvidia hoje e não entende, né? Porque exatamente não conhece essa história dela e olha e não compreende por que dela tá onde ela está hoje, né? Então é fundamental a gente falar sobre essa história. E falando sobre a história da Nvidia, a gente pode enxergar essas 3 fases na história dela. A primeira, que tem muito a ver com o processamento gráfico, a gente vai explorar isso um pouquinho melhor agora. Depois a gente tem essa transição para a computação acelerada, uma fase intermediária, né, vamos dizer assim. E aí no final, essa fase que a gente vê hoje, que é a fase de AI. Vamos começar explorando um pouquinho essa fase inicial de processadores gráficos? Bora, hoje eu trouxe meu super caderninho aqui para Boa. minha cola mágica. A gente debate muito o case NVIDIA Sim, aqui dentro sim. da gestora, né? É um case que eu particularmente já acompanho há um bom tempo. Muito mais focado vamos dizer, nessas últimas viradas da empresa, né? A gente vai chegar lá, mas é realmente um case inovador e transformador e que realmente chegou no topo aí da cadeia alimentar do mercado financeiro, né? Sim. Mas vamos lá. Bom, eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre a fundação da Nvidia, né? Contando um pouquinho ali do Jensen Huang, os sócios dele, da Nvidia. Sim. Acho que muita gente não sabe essa história pregressa dele, né? Participação dele na LSI. Acho que é bacana a gente reforçar um pouquinho esse ponto. Como que foi uma coisa que surgiu naquele momento, talvez contra as expectativas do próprio Jensen Huang, né? Sim, verdade. Até porque ele era um cara que, vamos lá, veio para os Estados Unidos, no passado remoto, né? Os Sim. pais deles enviaram ele e o irmão dele para os Estados Unidos para um reformatório. Sem querer, né? Sem querer. E ele foi um cara que... ele é taiwanês, né? Sim. Então, um cara super esforçado, sempre muito interessado nesse segmento de tecnologia. Teve lá as suas, vamos dizer, suas aventuras nos Estados Unidos, né? Para ele alcançar, para ele crescer e ir para a universidade. Entrou muito cedo também na universidade, né? Acho que foi com 16 anos. Foi bem jovem. Bem jovem, então era um prodígio, vamos dizer assim, né? Isso sem sombra de dúvidas. E foi se enfiando naquele meio, né? Esse meio das empresas de semicondutores que eram nascentes naquele momento, né? E entre elas eu acho que veio aí o caso LSI. Exato. Né? A primeira empresa ali que ele conseguiu se destacar. Ele era um engenheiro
com um futuro brilhante na LSI, né? E eu acho que por isso que foi tão difícil para ele tomar essa decisão no futuro de abandonar a empresa para empreender, algo que até então Verdade. ele não considerava, né? Até comentando um pouquinho sobre isso, como ele conheceu, né, os outros fundadores da NVIDIA, ele estava envolvido nesse projeto junto com o Curtis e o Chris, que eram da Sun Microsystem. Uhum. Eles, no caso, lideravam um projeto relacionado com processadores, digamos assim, processadores gráficos ou interface gráfica para esses sistemas da Sun. A gente tem que lembrar que nessa época os computadores ainda não tinham uma interface gráfica muito elaborada, né? E eles estavam ali nos primórdios desse tipo de interface. E aí vem o Jensen Huang do lado da LSI, apoiando desse lado da engenharia para poder desenvolver esse projeto. E foi uma parceria tão grande entre os três, né? Eu acho que o relacionamento deles era muito bom e a coisa funcionou de um jeito tão bom. E quando os dois decidiram sair da Sun, a primeira pessoa que eles foram procurar para empreender foi exatamente o Jensen Huang. Não, isso é uma história bacana, né? Porque no final a gente estava naquele momento da profusão vamos dizer, das imagens tridimensionais, né? Sim. Era aquele momento que saiu o Jurassic Park. Verdade. Qual mais foi? Teve outro filme que... Pouco tempo depois teve o Twister também, né? Teve o Twister. Mas acho que o Jurassic Park foi o grande destaque. Foi né? o grande destaque. E no mundo dos games, a gente começava a ver aquela primeira revolução. Não sei se você se lembra do Doom. Sim, Ou opa. você não é da época? Não, eu sou. O Doom, e mais antigo, um pouquinho mais antigo, que o Doom tinha o jogo que chamava Wolfenstein 3D. Sim. Né? Naquele momento, eu acho que alguns investidores ali do Vale do Silício começaram a perceber que, vamos dizer, os computadores precisavam de um periférico que processasse, que tivesse uma capacidade maior para processar as imagens e de forma que os softwares que estavam vindo, os jogos que estavam vindo, pudessem ter uma qualidade cada vez melhor. A gente já tinha acontecido uma revolução no mundo dos games, né? Se a gente lembra do Atari? Opa. Então, o Atari, e aí logo em seguida você tem a geração 8 bits dos games, com Nintendo, a Sega, a entrada da Sega é importante aqui na história. E você já tem o salto para os videogames de 16 bits, né? E tem os arcades, lembra do arcade? Os fliperamas? E nessa tocada, o que faltava para as máquinas, para os PCs, realmente terem a mesma qualidade do que vamos dizer, esses jogos integrados, né? Essas máquinas integradas, era justamente esse processador. É até legal você estar comentando sobre isso, porque a gente olha hoje esse mercado dos games, né? Que é um mercado tão consolidado e tão forte, e esquece que, na verdade, naquela época ele não existia, né? Principalmente quando a gente pensa em computadores. Os computadores, eles estavam começando a fazer essa transição, os computadores pessoais, para o mundo dos negócios, né? Era super recente o advento deles. Então, realmente, naquele período, pensar que esses computadores, eles também poderiam ser ferramentas de meios de entretenimento, né, via jogos, era uma ideia também estranha para algumas pessoas, né? Então, tinha também ali, naquele momento, a gente está falando início da década de 90, um componente de risco muito intenso, né? Não era algo tão óbvio como é hoje, né? Um público que não teria poder aquisitivo, né? A gente está falando de crianças. O jogo era visto como uma coisa de criança. Né? Então, realmente foi assim, algo que num primeiro momento, quando Jensen Huang ouve a proposta, ele falou, olha, vamos conversar. E chama os caras lá para o Denny's, né? Que era aquela rede que enfim, ele tinha história já, a rede de restaurantes, e ele convida eles para ir para lá, porque era um lugar que ele gostava muito, e começam a debater ideias, né? E discutir o que seria essa empresa. E chegam nessa conclusão, olha, essa aposta quase, né? Esse é um mercado que tem muito potencial, ele vai crescer, vai ter essa necessidade por processadores gráficos. Vamos desenvolver essa tecnologia, porque isso daqui realmente é um caminho, um futuro brilhante. Mas era uma aposta, né? Era algo que não se sabia onde ia chegar,
Eles estavam certos no final das contas, mas era uma aposta, né? Era uma grande aposta. Vale lembrar também que nessa época, até o desenvolvimento das mídias começou a ganhar corpo, né? Se você lembrar, foi nessa época que os CDs ROMs começaram a aparecer no mercado, né? As aplicações para o computador via o CD. Você já tinha um CD de música, Sim. mas você não tinha o CD que guardava dados. Sim. E aí começa aquele negócio da profusão, quer dizer, você tem softwares mais parrudos, mais potentes, que requeriam cada vez mais um volume maior de processamento. E as placas que você tinha até então, né, as CPUs, elas não aguentavam mais toda aquela Elas não eram feitas, né, bagagem para aquele propósito. para aquele né? propósito. E é muito interessante porque, lógico que eles não foram os únicos que tiveram essa ideia naquele momento, e nada mais, nada menos, eu vou pegar o número exato, foram 89 empresas, está aqui no meu caderno. 89 empresas, naquele momento, surgiram no Vale do Silício com a mesma proposta da LSI de, vamos dizer, construir uma empresa, da LSI não, né? Da Na NVIDIA. verdade, da futura NVIDIA, desse grupo, vamos dizer, de construir uma placa para atender essas demandas de gráficos para computadores. João, até um parêntese aqui, né? Por que desse nome NVIDIA, né? Eu acho que nem todo mundo sabe, né? Bem legal, né? Na verdade, eles estavam bolando lá os designs para a placa e eles estavam desenvolvendo o design e o primeiro design eles colocaram um nome lá para a placa e colocaram .NV de Next Version. E aí aquilo foi ficando, NV, não sei o que, NV, pra lá, pra cá. E aí eles falaram, não, pô, vamos botar o nome que tem associado a esse NV, mas que significa alguma coisa. E eles queriam causar inveja, né? E aí veio essa história da inveja. Sim. Veio a história do Nvidia, né? NVIDIA. Que do latim significa inveja. Exato. Tiraram o I do meio da jogada, ficou Nvidia. Misturaram com NV. Muito bom, né? E de fato, hoje eu acho que muita companhia tem inveja deles, né? Muita companhia tem inveja deles. E explorando um pouquinho mais esse início, né, da companhia, até dando um salto de leve, eles fizeram uma aposta também na forma como as coisas elas iam acontecer, apostaram muito no 3D, né, na renderização 3D, fizeram uma escolha que depois custou caro, que foi essa escolha de renderizar usando quadriláteros, né? Acho que isso é uma coisa, soa um pouco técnico demais, mas eu acho que é um detalhe importante para a gente frisar, que naquele momento você tinha outras formas de renderização, a forma de renderização via triângulos, né? Que no caso eles viram e falaram, não, a gente quer ser diferente, a gente é melhor, e de fato eles produziram uma tecnologia muito melhor comparado a esses 89 outros players aí que você tinha no mercado, que foi o NV1. Só que o NV1 não deu muito certo. Deu né? água. Deu água, né? Das 250 mil unidades que eles colocaram no mercado, parece que eles conseguiram vender 1.000 unidades, né? E foi um fiasco completo. Realmente era uma tecnologia que o mercado ainda não estava preparado para absorver. E eles tinham algumas parcerias relevantes, né? Nesse momento existia a parceria, como você comentou, da Sega, né? Sega. Que era uma empresa muito importante no meio dos jogos, né, para videogames. Pouco tempo depois eles iam lançar o Dreamcast, mas como que essa relação, de alguma forma também, acabou conduzindo, né, os rumos da NVIDIA, né? O que a gente pode falar um pouco sobre isso? Na verdade foi super importante, né? A Sega acabou financiando a empresa num momento que as coisas não estavam indo muito bem. Era justamente nessa hora que eles lançaram esse produto, tiveram um fiasco de vendas, e aí eles correndo atrás do tempo para lançar um produto que estivesse mais linkado às tecnologias que já eram existentes, né? Nesse meio do caminho, você teve lá o software da Microsoft, que foi muito importante, o DirectX. E também e aí também começa uma certa competição mais dura da própria Intel, né? Que a Intel resolve integrar as placas dentro da própria, quer dizer, integrar a GPU dentro da própria placa do computador, né? Placa-mãe, motherboard, pô, faz tempo que eu não falo essa palavra. E isso
gerou ali para a empresa assim, um verdadeiro Estresse, né? turbilhão, né? Sim. E eles, com essa parceria com a SEGA, de certa forma, acabaram sendo beneficiados. E aí tem um pontinho-chave ali, né? Que o Jensen, num ato de desespero... Exato, exatamente. Esse episódio é legal, eu acho que ele já mostra um pouquinho da personalidade combativa, né, do Jensen Huang, que persiste até hoje. Esse episódio especificamente do NV2, que era a parceria, né, que eles estavam fazendo Sim. ali junto com a SEGA, que era baseado exatamente nessa forma de renderizar via quadriláteros. Só que no momento, como você falou, que a Microsoft ela estava tentando estabelecer esse padrão de mercado do DirectX, né? Sim. Onde você tinha renderização via triângulos. Então, um detalhe que parece tão bobo, um vértice a mais, mas que de fato acabou estreitando os caminhos futuros que a NVIDIA teria. E aí ela tem que tomar essa decisão importante. A gente abandona esse projeto e abre mão da receita para a gente não morrer lá na frente, ou a gente insiste e pode se afogar. Exatamente. Provavelmente se afogaria, né? Provavelmente se afogaria. Até porque a concorrência nesse momento... Já estava em outro caminho. O O mercado inteiro apontou para um lugar e a NVIDIA estava com a vela apontada para o outro, né, para outros ventos. E aí eles acabam tomando essa decisão e acontece esse episódio que você comentou, onde ele vai lá e pede, por favor, eu preciso que esse contrato seja encerrado, mas você vai continuar pagando a gente. E por incrível que pareça, ele topa, né? O presidente da SEGA, nesse momento, decide realmente acreditar naquele jovem e coloca o seu dinheiro e mantém. E aí a gente já sabe que o resto é história, né? Felizmente a NVIDIA sobreviveu a esse episódio. Mas e avançando um pouco mais, João, você comentou das GPUs, mas até então não existia esse termo, né? Falava-se muito de processador gráfico, ainda não tinha esse conceito, né? Era algo que estava sendo formatado. Até chegar na GPU, que aí, avançando um pouquinho, a gente sabe que foi ali com o lançamento da GeForce. Mas antes disso, né, o que aconteceu? O que a gente pode falar um pouquinho que ajudou a NVIDIA a chegar nesse momento? Bom, como a empresa não tinha caixa, uma das precondições era que eles conseguissem, de repente, vamos dizer, ultrapassar algumas fases do seu processo produtivo. E aí a NVIDIA ela decidiu fazer uma coisa que eu acho que depois ficou meio que no sangue dela, né? Eles decidiram que eles pulariam toda a fase de testes, né? Dos produtos como um Aquela todo, maneira né? convencional, né, que se fazia, né? De você ir lá, fazer o design, produzir, testar, tá ok, não sei o que, vamos embora. Vai e volta, vai e volta. Exatamente. Tem um problema, volta, né? Volta para o jeito. Na verdade, eles partiram para utilizar um modelo de simulação, né, do seu semicondutor ali, né, do processador, e a partir daquele modelo ele já pulava para a linha de montagem, já pulava para as fabricantes, já mandava para as fabricantes o que deveria ser feito e dali para frente já tentava distribuir no mercado aquelas placas, né? Eles fizeram isso com a Riva 128, foi um verdadeiro sucesso. E com isso eles perceberam que esse modelo ele era muito mais rápido do que os concorrentes e eles conseguiam atualizar suas placas num ciclo muito menor. Esse foi o grande diferencial e aí isso praticamente salvou a empresa, né? Porque eles vinham de uma situação muito difícil com o NV1 ali, eles fizeram esse primeiro movimento com o Riva 128. Eles ainda não tinham bons parceiros, né, para produzir suas placas, mas enfim, era o que tinha na época também. E com isso eles pularam um ciclo e passaram na frente de todas as demais competidoras. E dali para frente as coisas decolaram, né? Acho que esse foi um grande diferencial, né? Uma grande vantagem competitiva que eles conseguiram naquele momento. Acho que é até legal reforçar, né? No episódio anterior a gente comentou sobre essa dinâmica, né, das companhias fabless, das IDMs, né, e das foundries. E a NVIDIA já nasceu fabless, né? Ela não tinha manufatura nenhuma. Diferente de todas as grandes concorrentes daquele momento, né? Exato. Então, que não eram grandes concorrentes na época. A NVIDIA era ínfima, é muito pequena.
Mas como era fundamental que ela encurtasse esse ciclo, né, para conseguir realmente fazer isso movimentar, o caixa movimentar numa velocidade muito maior, e também como era fundamental não ter essas idas e vindas, né, de ter, ela Verdade. não tinha condição de produzir para depois descobrir se estava errado e corrigir e tal. Isso. Enfim, não só o tempo como o recurso, né, que era bastante escasso. Então, muito pela necessidade, eles acabaram inovando, e é uma inovação que persiste até hoje, né? Até É a hoje. forma usual de se fazer. E o que eles gostam de fazer, né? Exato. Brincar com simulação e renderização, enfim, Sim, coisas exato. que, Faz todo sentido, né? né, tem todo sentido. Na verdade, até se a gente para pensar um pouco dessa história, ela nasceu dali mesmo, né? Sim. Nasceu da necessidade deles ali atrás. É curioso pensar isso, né? Porque a gente olha a NVIDIA nesse momento e acho que ninguém apostaria, ninguém imaginaria ela como é hoje, né? Uma companhia Sim. de inteligência artificial. Uhum. Uma companhia de jogos, né? No máximo Até- processamento gráfico, até relativamente pouco Até tempo. 2019, eu vou dizer. Exato. Mas você já via ali um pouco desse DNA, né? Essa questão da inovação, da simulação, do teste, enfim, de como que você torna a coisa mais eficiente, né? E eu acho que tudo conversa muito com eficiência, né? Verdade. Quando a gente pensa, inclusive, na próxima fase, que logo mais a gente vai falar sobre ela, que é essa fase da computação acelerada. Mas para concluir essa primeira fase, a gente chega no lançamento, então, da Da GeForce, GeForce. que acontece, se eu não me engano, em 97, é isso, né? A GeForce foi em 97, um pouquinho mais pra frente, talvez. E ela ali, ela realmente praticamente ganhou todo o mercado. Sim. Né? Com a GeForce, as condições de contorno para ela ficaram muito favoráveis e ela acabou dizimando uma boa parte da concorrência, né? Sim. A GeForce se tornou aí o carro-chefe de, vamos dizer, praticamente todos os OEMs, né? Todos os produtores de computadores. Né? Se você lembrar um compact, vinha lá com uma placa da GeForce instalada, né? Qualquer Dell vinha com uma placa da GeForce instalada. Então, a partir dali, a partir dali nasceu mesmo a GPU de fato, né? Sim, eles se colocam como a primeira GPU, né? A primeira GPU. Eu tenho a data aqui, 999, né? 1999. 99. Isso. Primeira GPU, e era, assim, dados aqui, ela era uma GPU que apresentava um desempenho, assim, 5 vezes melhor do que qualquer concorrente que existia no mercado. Então, meio que ficou aquele... discrepante, né? Muito discrepante do resto. E eu acho que isso tem uma coisa natural que a gente vê nos mercados, né? Nos novos mercados, que é essa inundação, né? De concorrentes, que nem você falou, 89 no início, e naturalmente isso vai afunilando, a gente vai chegando ali com 5, 3, até chegar, né, num cenário, nesse caso, que sobraram eram duas concorrentes, né? praticamente. No final da década, quer dizer, em uma década... Sim. Bom, em uma década, esse segmento todo que nasceu lá com essas 89 concorrentes dentro do Vale do Silício, ela terminou com dois concorrentes, a NVIDIA e a ATI, sendo que a NVIDIA já era muito maior que a ATI, e você tinha, correndo pelo paralelo, a Intel ainda com seu processador gráfico dentro integrado, da própria placa-mãe. Para quem não precisava de algo tão sofisticado, você tinha a solução da Intel que era integrado ali na... Eu tinha uma raiva que eu tinha um PC que era Intel e toda vez que eu ia rodar algum jogo, alguma coisa, travava. Frustrava, né? Frustrante. É até legal estar comentando sobre a Intel, né? A gente viu recentemente resultados ruins da companhia e muita gente se surpreende, né, com esse cenário que a Intel está hoje em dia, mas a gente vê como que, assim, lá no passado ela tomou algumas decisões questionáveis, né? Eu acho que essa própria decisão relacionada à NVIDIA foi uma delas, né? Eles não acreditavam, eu acho que na força que isso poderia ter, né? No tamanho que isso tomaria. Eles imaginavam, muito nos moldes do que a própria IBM já imaginou no passado, né, com as concorrentes, que eles teriam condição de ir lá depois e entrar com a solução deles, que seria automaticamente escolhida pelo mercado como a melhor solução. Verdade. Nesse caso, isso acaba não acontecendo, porque eles viram que a NVIDIA, de fato, estava anos-luz de distância em processamento gráfico. Aquele não era o know-how da Intel. E aí a Intel opta, então, por seguir esse caminho muito mais simples,
né, que atendia um público, mas não competia com quem queria melhor performance e, enfim, né, processamento gráfico. É isso aí. E aqui a gente chega no ponto da NVIDIA, até para abrir para a próxima fase, né? Uhum. 2 eventos relevantes aqui. Na verdade, 3. Tem um evento super importante, que, se eu não me engano, coincide aí, que é a entrada da NVIDIA na bolsa. Sim, foi nesse momento, sim, né, sim. que ela faz o IPO, que ela né? faz o IPO dela. A parceria com a TSMC, Parece super que importante. não era tão grande como a gente tem hoje, mas já estava numa relevância muito maior nesse universo. E era a mistura perfeita, né? As condições perfeitas que ela precisava, porque com uma relação com uma foundry, né, você não tem esse conflito de interesse que poderia emergir com outra companhia que também vende os seus próprios dispositivos e semicondutores. E aí vem a bolha das .com, né? Todo esse cenário no meio da... Sim. Tem mais um ponto aqui que eu queria trazer. Por favor. O acordo da NVIDIA com a Microsoft para a placa do Xbox. Do Xbox, perfeito. O primeiro perfeito. Xbox foi movido a GPU, né? Então, GPU da NVIDIA GeForce. Bem interessante, porque talvez tenha sido o último videogame a ser movido por uma placa da NVIDIA, até o Switch da Nintendo, né? Mas se a gente olha a corrida, por exemplo, entre PlayStation e Xbox, no final ela ficou muito mais reservada para o AMD do que para a NVIDIA, né? E isso é um ponto importante e legal para a gente observar na história da NVIDIA, né? Como ela vai testando esses mercados, né? Ela vai tentando encontrar esses outros caminhos e aí, quando chega numa conclusão que, olha, esse caminho talvez não vai ser tão vantajoso para a gente, vou ficar refém de alguma forma, eu acho que era um pouco dessa conclusão ali no relacionamento com a Microsoft, né? Ela começa a buscar outros caminhos, né? Outras soluções. E a gente vê um cenário que depois dos anos 2000, a concorrência com a ATI, né? A ATI, para quem não sabe, ela que fabricava as Radeons, né? Uhum. Que era um concorrente que batia de frente com a GeForce. E aquele cenário competitivo ia ficando cada vez mais complicado. Apesar de você ter uma concorrência menor em quantidade de players, ela era muito intensa. E a própria Intel também batia de frente ali com a NVIDIA, né? Tentava usar o poder que ela tinha, a força que ela tinha ali muito para enfraquecer esse crescimento da NVIDIA. E a NVIDIA começa a tatear, né? A buscar outros caminhos. A gente chega aí na CUDA, né? É verdade. Antes, eu só quero deixar alguns números Por favor, aqui, que eu acho que são legais. Em 31 de janeiro de 1999, no ano que a NVIDIA fez o IPO, as vendas da empresa foram de 158 milhões de dólares. Em 31 de janeiro de 2000, né, um ano depois, eu falo 31 de janeiro porque o ano fiscal deles se encerra em janeiro, as vendas tinham aumentado para 375 milhões, ou seja, mais que o dobro. A empresa cresceu mais que o dobro de um ano para o outro. E em 2001, 31 de janeiro de 2001, e aí já em meio lá, a questão do .com, a receita da NVIDIA, ela praticamente quadruplicou. Ela foi para 1,4 bilhão de dólares. Ou seja, esse ambiente que a gente está vivendo hoje não já tão estranho, similaridades ali atrás, né? E é muito interessante porque, apesar do .com, né, quer dizer, o .com é a representação da era da internet. Né, de como que a era da internet evoluiu e de como que os próprios usuários passaram a olhar para essa questão da renderização, para essa questão do processador gráfico, a própria competição do mundo dos PCs com o mundo dos games, e você percebe a NVIDIA surfando muito bem essa onda. Né? Sim. Dali para frente as coisas ficaram um pouquinho mais difíceis até a gente chegar no CUDA. E o que é o CUDA, né? Muita gente fala, né? O CUDA é uma grande vantagem competitiva da NVIDIA, né? Como que isso surgiu? A NVIDIA já tinha essa visão de plataforma, né? De entender que, na verdade, não era só uma solução gráfica, né? Que aquilo poderia ir muito além. E já existiam algumas iniciativas que exatamente tentavam pegar esse poder computacional das placas de vídeo, vamos falar assim, para ser utilizado em outros processos, né?
processos que talvez não fossem de uso geral, que nem é o caso que uma CPU atenderia, mas que envolvem computação intensiva, como a gente vê, por exemplo, muito acontecendo no meio científico, cálculos, né? Aham. Onde você tem essa necessidade por paralelismo muito grande, né? E aí, nesse contexto, alguns pesquisadores começam a explorar isso. Um deles era o Ian Book, que futuramente acabou integrando a equipe da NVIDIA, faz parte até hoje. E ele desenvolve toda essa tese, eu não tenho certeza se foi de mestrado ou doutorado dele, relativo a essa utilização desse poder computacional, criando linguagens que fossem capazes de extrair, né, utilizar aquele poderio todo, né? E aí vai surgindo um protótipo, né, um precursor do CUDA. Então, resumindo e falando de uma forma muito simplista, o CUDA é essa linguagem de programação, né, que permite que você utilize o poder computacional dessas placas gráficas, né? E por que isso é muito interessante? A NVIDIA começa a enxergar isso como com uma visão estratégica de médio e longo prazo, né? O entendimento de que, assim, olha, a gente tem uma computação que vai, uma capacidade de processamento que vai muito além dessas necessidades gráficas, né? Você Sim. pode fazer mais com isso. Você pode fazer computação acelerada. E aí a gente começa a ver esse protótipo, vamos dizer assim, dos ganhos de performance que a gente tem hoje, né? Você destravar esse poder todo. Então a CUDA ela começa a se desenvolver em torno dessa ideia de como transformar esse processador de uso específico em algo um pouquinho menos específico, né? Um pouco mais amplo, aplicando para esses outros casos de uso, né? Sim. Tem alguns especialistas lá de fora que falam que essa é uma aposta similar a uma aposta do iPhone. Porque no final, o que o Jensen faz naquele momento é meio que, olha, eu estou olhando para o meu negócio e ele não cabe mais dentro desse mundo das placas de vídeo. O que para muita gente do mercado era loucura, né? Surpreendente. Esse cara tá louco, ele vai... É isso aí. E é muito engraçado que, assim, essa leitura dele, você comentou ali exatamente do parceiro dele, um sócio ali, né, que desenvolveu o código de programação, mas essa leitura dele já vinha sendo construída ao longo do tempo, né? Tem um anedótico que eu acho que vale a pena a gente mencionar, que tinha lá um professor de Stanford, um professor de química avançada de Stanford, que ele estava tentando rodar o modelo dele lá nos computadores de Stanford. A gente imagina que deveriam ser computadores bem potentes, enfim. Mas ele estava com bastante problema. Um processamento que demoraria ali anos. E aí Em CPUs. Em CPUs, E aí o filho dele, tirando um sarro, né, anedótico, então a gente não sabe exatamente, vira para ele, pai, por que você não compra umas placas da NVIDIA? Esses computadores vão rodar muito mais rápidos. E o cara, então, ele vai numa loja, compra as placas e coloca as placas nos computadores e roda os seus modelos nas placas. Os modelos, o modelo dele, que ia demorar ali dias para dar uma resposta, dá respostas em algumas horas. Sim. E aí ele fica maravilhado com aquilo, liga pro Jensen Huang e fala assim, você salvou o trabalho da minha vida. Né? E aí tem um anedótico, porque seria a partir daí que o Jensen Huang falou assim, olha, o meu negócio não é placa de vídeo, o meu negócio é computação acelerada. E é muito, muito engraçado, porque assim, desde o .com até o lançamento do CUDA, a NVIDIA praticamente não saiu do lugar. As ações se recuperaram, as perdas ali de 2001, mas elas nunca mais foram atrativas para o investidor. As ações começaram a andar muito bem depois do lançamento do CUDA e até a grande recessão de 2008. Sim, que aí veio uma pancada, né? Exatamente. As ações chegaram a cair 80%. A empresa valia 20 bilhões de dólares e ao final de todo aquele turbilhão, o valor de mercado da NVIDIA foi para 1,6 bilhão de dólares.
Que loucura, né? E vai um ponto, era uma empresa que ainda vendia lá Sim. seus bilhões de dólares. Ela Né? teve um resultado ruim, né? Mas não era como se o fim dela tivesse próximo. Exatamente. Foi Uma algo coisa que... totalmente de mercado É, financeiro, né? isso é muito interessante a gente olhar exatamente como essas oportunidades vão surgindo. Na verdade, assim, antes das oportunidades, as desgraças, né? No Uhum. caso, isso que aconteceu com a NVIDIA. Acho que o acirramento dessa competitividade também nesse meio que se mostrou um meio altamente, um mercado altamente rentável, né? É inegável isso. E a gente tem esse cenário que a NVIDIA ela conseguiu manobrar, viu a oportunidade de trazer essas linhas adicionais de receita. Mas aquilo não era claro naquele momento. Ela fez muita coisa até chegar nesse cenário que a gente está vendo Sim. agora, né? A gente está exatamente falando desse período de transição. E aí a gente vê que tivemos algumas ações, como por exemplo o lançamento do Tegra, Verdade. que era aplicado ali, era uma tentativa de diversificação da NVIDIA, né? Onde ela fazia esse componente, esse semicondutor, voltado ainda nessa linha dos videogames, né? Se eu não me engano, para o O Switch Switch e para o Tesla também. para Tinha Tesla, essa... exatamente. Talvez aí tivesse começando a relação do Jensen com o O Elon Elon Musk, Musk né? que desencadeia e vai para outro caminho, isso a gente já Sim, vai vai. falar. Mas aqui eu acho que tem um ponto que vale chamar a atenção. Durante muito tempo, a Tesla utilizou as GPUs da NVIDIA para os seus carros. E na cabeça do Elon Musk, a gente sabe que a ideia do robotáxi estava ali Já inserida, estava né? Quer dizer, presente, né? o autopilot, o início do autopilot, seria uma forma ainda, vamos dizer, anterior ao que eles querem desenvolver no robotáxi. E ali o autopilot o veículo já fazer alguns movimentos sozinho, sem precisar da interferência do motorista, utilizava esses chips da NVIDIA. Né? E até um legal, porque isso também, dentro dessa questão da diversificação, abre uma frente da NVIDIA que ela começa a desenvolver também os seus projetos voltados para o setor automobilístico, Sim. que eles têm até hoje e conduzem aí com algumas montadoras importantes lá fora. Né? Sim, sim, sem dúvida. É muito legal, né? A gente vendo como que essas peças que hoje se encaixam, naquele momento elas estavam sendo postas, né? Nossa, isso aí. Estavam começando a ser postas. E aí vem uma peça que, assim, a gente não pode ignorar, que é exatamente em 2012, a aquisição da ATI pela AMD. Verdade. E aí, montando esse cenário que é mais comum para algumas pessoas, né? De rivalidade entre a AMD e a NVIDIA, né? Então, quando a AMD ela realmente se posiciona como um player forte, relevante nesse mercado de games. E até então, a AMD não tinha nenhuma GPU, né? Ou melhor, o segmento de GPU era ínfimo, era muito pequeno. E aí, com a aquisição da ATI, realmente eles entram. Conseguem ganhar muita força, Sim. principalmente ali do lado dos videogames mesmo. Né? Então, a AMD acaba abastecendo o PlayStation 4, o PlayStation 5. Né? Eles realmente dão um passo nessa direção e se aproveitam também de um oceano meio que azul, porque no final, a NVIDIA, que poderia ser a grande concorrente nesse segmento, estava buscando com olhos para outra coisa. Já estava começando a enxergar, né, que assim, teria que seguir para outros caminhos. Isso é até interessante ver o comportamento da AMD, né? Verdade. Porque, de certa forma, isso acaba acontecendo em alguma medida hoje também, mas voltando para o passado, ela enfrentava uma concorrência brutal ali da Intel, né? Inclusive, a AMD é uma companhia que vem de uma época parecida ali, na década de 70, né, como a Intel, sim. E ela sempre foi meio que vista como o patinho feio, né, nessa história. O Jensen trabalhou na AMD na década de 80. Ele chegou a trabalhar na AMD. A gente vê que é uma grande família, né, o negócio. E aí eles viram nesse movimento uma chance, acho que é meio pesado, mas um outro caminho de diversificação para a AMD, né? Então é algo que ela vem fazendo consistentemente há um bom tempo. Acho que a liderança da Lisa Su, ela provavelmente tem muito a ver com isso. E isso foi uma jogada fundamental para o crescimento da própria AMD, né? Eu acho que a gente não pode ignorar isso. E certamente a NVIDIA naquele momento deve ter percebido como essa ameaça era ainda mais intensa do que já existia no passado. E isso só
exacerbou essa necessidade, né, por buscar outras fontes, né, outros caminhos. E aí a gente chegou num ponto importante, né? A gente tem, em 2012 mesmo, uma competição, eu já comentei isso no nosso podcast, que é o Imaginet, que era uma competição que já acontecia há um bom tempo, que tem muito a ver com classificação, reconhecimento de imagens, e um dos competidores ganha nessa competição assim de lavada, muito, muito longe dos outros concorrentes, usando uma solução baseada em placas da NVIDIA, vamos falar assim, né? Eles conseguem trazer isso, e eu acho que ali talvez é um ponto da virada, acho que para toda a comunidade, nesse primeiro momento a comunidade científica, a turma que estava mais relacionada com Deep Learning, né? Então aplicações de inteligência artificial que já vinham sendo exploradas há um bom tempo, mas agora conseguiam ser colocadas de pé num tempo muito mais curto, né? De uma forma muito mais eficiente, exatamente por esse poder computacional que eles conseguiam extrair das placas da NVIDIA, né? Alguns anos depois, em 2016, a gente tem uma companhia que hoje é super conhecida, né, por muita gente, que é a OpenAI, que recebe, inclusive, um supercomputador da NVIDIA. Tem essa foto icônica, né, do Jensen Huang entregando a caixa, né, essa caixa preta aí pro Elon Musk e toda a turma lá da OpenAI. Então, assim... vale lembrar, ressaltar, né? E reforçar que Elon Musk era um dos fundadores da OpenAI. Exatamente, né? Ele foi um dos fundadores da OpenAI, junto com o Sam Altman e o Greg Brookman. Mas, enfim, e a gente vê como que, muito antes, né, de se falar de AI, muito antes de todo essa hype que a gente vê hoje, a NVIDIA já vinha fazendo esses movimentos, né? Ela estava ali constantemente explorando essas possibilidades, e aí no meio do caminho surge uma coisa também que ela não estava esperando. Eu acho que ninguém estava esperando muito bem, que foram o mercado de cripto, né? Verdade. Na verdade, alavancou brutalmente a empresa, e aí não só a NVIDIA, mas a AMD também acabou surfando muito essa onda do blockchain, vamos dizer assim, né? Sim. As mineradoras de cripto, elas saíram caçando toda e qualquer placa de vídeo que existia nas lojas. O preço foi às alturas. Os preços dispararam. E muito engraçado que, assim, nesse momento, não havia muita preocupação qual era o tipo da GPU que você ia comprar para colocar dentro lá dos servidores que estavam minerando as criptomoedas. Sim. O importante é que fossem boas GPUs e o mercado realmente se tornou super escasso, né? Os preços das GPUs subiram pra caramba, as ações tanto da NVIDIA quanto da AMD dispararam. Realmente, assim, as empresas começaram a entregar resultados assim muito acima do que o mercado estimava, e enquanto a febre do Bitcoin, aquela primeira onda de verdade, né, ela estava bastante forte, as empresas acabaram indo muito bem. E isso, por um lado, teve esse lado positivo, mas teve o lado negativo também, de muitas pessoas se sentindo até enganadas, né? Assim, como que essa receita estava contaminada, né? Por isso, e eles não conseguiam ver. Sim. Exatamente porque você não tinha uma linha apropriada para fazer isso, né? Eles estavam comprando placa que era voltada para aplicações gráficas em jogos, ao ponto da própria NVIDIA ir lá e desenvolver soluções especificamente para esse mercado, né? Exatamente para tentar segregar essas receitas, né? Se eu não me engano, teve uma iniciativa, inclusive, que bloqueava essas placas para uso em mineração. Né? As que não eram para mineração, elas não conseguiam rodar games, processar imagens, né? Exato. Elas tinham um uso muito específico, né? Mas é interessante notar isso, né? Ela soube aproveitar muito bem essas oportunidades que foram surgindo, certamente aproveitou muito bem, navegou muito bem por esse mar azul que de repente ela se viu ali inserida. E eu acho que com isso a gente fecha essa fase de transição. Sim. Não sei se você quer fazer algum comentário adicional sobre ela, mas entrando já para essa era de AI, que aí a gente vê, acho que na pandemia, isso acaba se ressaltando um pouquinho com essas iniciativas
relacionadas ao metaverso, né? Sim. Antes da gente entrar nessa segunda fase, e ali nesse pós-pandemia, que eu acho que tem um evento super importante, só para ter na cabeça, a GeForce, ali em 2018, era a GeForce RTX 3090. Era uma das placas mais avançadas da empresa. Era vendida no mercado por $3 mil. Vamos guardar esse número na cabeça. Perfeito. 3 mil. Maravilha. Já era algo fora da caixa, mas vamos lá. Veio a pandemia, a gente sabe do impacto que teve na vida de todos nós, uma série de tecnologias que antes eram consideradas, até práticas, né, que eram consideradas inviáveis, de repente estavam sendo cogitadas, home office, por necessidade mesmo. Uhum. E aí aquele foi o timing do metaverso, né? É isso aí. Antes do metaverso, eu acho que é importante a gente ter na cabeça. Bom, a NVIDIA estava nessa... o Jensen estava com essa cabeça da questão da computação acelerada. Sim. E ele já vinha ali delineando que os próximos passos da NVIDIA indicavam um pouco essa direção. Né? A gente vai entrar no metaverso, e o metaverso tem muito dessa questão da computação acelerada, porque você precisa de um poder de processamento muito elevado. Mas é lógico que ele também estava olhando com o olho aqui no cantinho do olho, ele estava olhando para as iniciativas de inteligência artificial que estavam nascendo, tanto na OpenAI, quanto também em outros casos, como a própria Alphabet, o próprio enfim. Google, né? É isso aí. Né? Mas nesse meio do caminho, tendo isso em mente e tendo também a cabeça de que, poxa, eu estou vendo o segmento de data center e cloud crescerem pra caramba, né? E esses segmentos, eles ganham tração também. E que nessa mesma época do frenesi das criptos, você vê lá as grandes empresas, as big techs, colocando muito dinheiro no processamento do servidores, etc, etc. E o Jensen já olha para aquilo e fala assim, puxa, eu acho que vai ter um espaço para eu colocar as minhas GPUs aí dentro. Isso é importante falar porque, assim, até então, quando você precisava de mais processamento, você fazia o quê? Você comprava uma CPU mais avançada, né? E aí, naturalmente, é uma tecnologia mais cara, muito mais complexa, feita para execução de cargas de trabalho diversificadas, variadas. Então, tem esse, né? Tem esse ponto. No meio do caminho, ele vai lá e compra a Mellanox. Ah, sim. Perfeito. Por $7 bilhões. Um movimento que talvez muita gente não entendeu, né? Quando isso aconteceu, exatamente. né? O que esse cara tá fazendo, mais uma vez, né? Qual é o objetivo dele, né? Pensando que ele era uma empresa de GPUs e de repente ele comprou uma empresa que tem uma tecnologia voltada para interconexão de servidores, Sim. placas e... Toda essa parafernália envolvida ali no data center. Dentro do data center, né? Ele já estava com a cabeça claro. Da onde ele ia, né? Que ele ia para o segmento de data center, que em algum momento ele ia conseguir colocar a sua tecnologia dentro desses grandes centros de processamento. Né? Isso já em 2020, antes da explosão do metaverso. É muito curioso, aproveitando essa colocação sua, que é super pertinente, como que a NVIDIA fez esse caminho inverso, né? Assim, a gente, quando olha a história da computação, a gente parte daqueles mainframes enormes e essa lógica muito essa escala, né, grandiosa, e vai caminhando para os computadores pessoais, vamos falar assim, que aí a NVIDIA entra por aí, mas ela já começa a vislumbrar esse caminho de uma escala grandiosa. Então, cara, se uma placa de vídeo num computador faz esse estrago, imagina se eu conecto múltiplas dessas placas. E eu acho que isso, provavelmente, assim, a gente pode falar, Jensen Huang é genial e por aí vai, mas eu acho que o principal ponto é esse contato com a comunidade de desenvolvedores e pesquisadores. Certamente ele soube dar ouvidos para esse grupo, entendeu as necessidades desse grupo, viu que era um grupo que precisava extrair o máximo do poder computacional dessas soluções, dessas placas, e eles já estavam fazendo as soluções, eles estavam, enfim, resolvendo do jeito que eles podiam, né?
Então, certamente tinham vários servidores caseiros aí, plugando um monte de GPU e tal. O cara olha para aquilo e fala, opa, tá aí. Um uso a gente pode fazer de uma forma muito melhor, uma forma muito mais eficiente. E aí entra a Mellanox com a tecnologia deles, né, de InfiniBand, onde você consegue reduzir o impacto desse gargalo, né? Porque assim, uma coisa é você desenvolver uma placa que ela vai ser extremamente eficiente naquilo que acontece dentro dela, né? Só que aí você sai dela, você tem conectores que têm uma banda, né? Uma velocidade de tráfego de informação ali restrita, você tem outras fricções ali no processo, então você mata esse processamento seu, você tem esse gargalo enorme. A Mellanox, ela vem e reduz esse gargalo, né? É isso aí. Então, de fato, era uma visão que naquele momento ali, provavelmente para a maior parte das pessoas no mercado, era uma loucura. Você está gastando 7 bilhões num 7 pós-pandemia, bilhões. que ninguém sabia ainda que o metaverso ia nascer. Sim. Não, ótima colocação, João. Acho que isso é fundamental, inclusive, para a gente ver como que a NVIDIA tenta se antecipar muito, né, a essas tendências, né? Mas aí veio a pandemia. E o metaverso. E o metaverso. E o metaverso. Eu acho que, assim, da época do metaverso, o que mais me surpreendeu, a gente estava acompanhando de perto todo o desenrolar das empresas, né? Acompanhando bem no detalhe. E o que mais me chamou a atenção, sem sombra de dúvidas, foi o Omniverse da NVIDIA. Muito mais do que o óculos do Zuckerberg, O próprio metaverso dele, metaverso dele, do que o HoloLens da Microsoft. Mas o Omniverse, ele teve uma capacidade de mostrar que o mundo poderia ser recriado. Sim. Dentro de uma simulação. E eles já tinham esse olhar lá no passado. Tinham olhar lá no passado. Sim. Né? E aí a NVIDIA ela começa a fazer vários projetos, inclusive para várias empresas ao redor do mundo, de simulação de plantas industriais. Eles procuram ali, por meio do CUDA, eles dão uma flexibilização para os usuários conseguirem programar dentro da plataforma e linkar pessoas em diversas partes do mundo dentro de um mesmo ecossistema para projetos industriais, para projetos, né, de engenharia. E aquilo, para mim, foi realmente assim, poxa, isso é um metaverso. E um detalhe fundamental, né? A NVIDIA ela sempre foi marcada como uma empresa B2C. Então, um foco muito grande no consumidor final, né? Muito importante. A gente está falando de uma transição que é B2B. B2B. Então, ela começa a ter esse olhar muito mais para as companhias, né? Trazer soluções que vão ser fundamentais para essas companhias. É isso aí. E isso é relevante porque em termos de potencial de receitas e alavancagem operacional... É brutal. É brutal. Eu acho que esse era um ponto que ela já se antecipava, né? Ela já visualizava isso no passado. Olha, por mais brutal que seja esse mercado de games, né? E você tem uma limitação natural. Então, o caminho aqui seria aumentar o custo, né? O custo não, perdão. Os preços dos produtos. Só que aí você vai esbarrando em uma série de questões. E provavelmente esse não era o caminho que a NVIDIA queria explorar, né? E muito legal que quando ela chega para o Omniverse, né, um pouquinho antes dessa nossa virada para a inteligência artificial, acho que é importante, e ela passa para o B2B, ela vem com uma diferença assim, muito importante em relação ao passado dela com o B2B. Sim. Né? No passado, ela tinha se tornado a refém da Sega, a refém da Microsoft. Perfeito. Né? E, de certa forma, ali, refém de Tesla e Switch menos, né? Porque daí já era uma fase de transição, mas sempre numa posição de defesa em relação às grandes empresas. Sem poder de barganha, né? Sem poder de barganha. E ela vai para o Omniverse com uma tecnologia que é totalmente inovadora, que é, assim, vamos dizer, num oceano azul, vou repetir o termo, mas assim, no oceano azul, praticamente sem concorrentes. Não existe concorrência no Omniverse hoje em dia. Não existe. E assim, mas diversos passos na frente do segundo colocado. Inclusive essa questão dos passos à frente, né? A gente comentou sobre CUDA lá em 2006. A gente está agora em 2020. 20 anos depois, praticamente.
assim, eles já estão construindo essa vantagem competitiva há muito tempo. E por isso que eu acho que assim, é tão difícil para companhias como, por exemplo, a AMD hoje, por mais que em alguns casos pode ter tecnologia superior, existe essa discussão relativa ao hardware, só que você pensa em todo essa plataforma, todo esse sistema de desenvolvedores, né, esse relacionamento que a NVIDIA foi construindo ao longo do tempo. Então você tem um padrão, vamos dizer assim, que é difícil você simplesmente trocar, né? A NVIDIA construiu isso muito bem, foi algo que talvez ela não tivesse essa pretensão toda, mas... Eu acho que isso é importante, né? Os passos dela, assim, foram acontecendo com alguma previsibilidade, no sentido de, ou com ajuste de rota, mas sem que fossem passos exatamente naquela direção, programados. numa direção. Tem uma frase muito legal do próprio Jensen Huang que, numa entrevista, né, ele é questionado sobre isso e fala, poxa, mas você está sempre, né, no lugar certo, na hora certa e tal. E ele comenta, olha, eu não preciso estar exatamente com a mão onde a maçã vai cair, mas eu quero estar perto. Eu quero estar próximo de onde ela vai cair. Né? Então, assim, isso é inegável. Ele se posiciona muito bem para poder pegar essa maçã quando ela está caindo. Mas tem esse movimento que ele faz, que a gente já viu outras companhias no passado que parece que não se esforçam em fazer esse movimento. A própria Intel, que já caíram várias maçãs do lado dela e ela não soube pegar. E aí, só um parênteses, né? A gente está falando da AMD, que é concorrente da NVIDIA, mas a gente assim, é muito claro, né? A gente precisa ter isso muito claro, Sim. que a AMD passou vamos dizer, sofreu a beça nessa concorrência com a própria Intel. Sim. A Intel sempre, por ela não estar muito preocupada com inovação a partir de um certo momento, ela sempre brigou por preço e sempre pressionou muito a AMD, que era grande concorrente nas CPUs. Quando a AMD descobre a ATI, Radeon, e faz a aquisição, e ela abre uma nova frente de crescimento, ela começa a ter um pouco mais de cancha para brigar com a Intel aqui na linha dos CPUs. E eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para a Lisa Su, que no final coloca a Intel de joelhos. Sim. E é legal até você estar contando essa história, porque tem 3 letrinhas aí, né, que vão entrar na história exatamente aqui em 2020, que tem muito a ver com a arquitetura por trás desses processadores, né? Isso aí. A Intel, ela criou a arquitetura que começou a ser utilizada no início, que era o x86, só que não ficou só nisso, né? A gente teve uma arquitetura diferente, RISC, que veio da ARM, que com o passar do tempo, inclusive até por decisões equivocadas na minha visão da Intel, ao longo do tempo a ARM foi ganhando espaço com essa arquitetura própria dela. E a NVIDIA, nesse momento, a ARM, né, a ARM, enfim, já era muito mais relevante. A gente tinha diversos outros players usando soluções com a arquitetura da ARM. Principalmente os mobiles. Os mobiles, exatamente, que ficou de fora. E os Macs da Apple. Exato. E a gente vê como que assim, a Intel realmente ela perdeu o passo. Perdeu o passo. Isso daí é muito relevante. E a NVIDIA tentou comprar. Exatamente. Não à toa ela tenta comprar a ARM nesse período, né? Me pergunto várias vezes assim, o que teria acontecido se ela tivesse conseguido comprar. A gente sabe que essa compra não foi para frente. Acho que exatamente pelo risco que viram, que os reguladores viram, né, nessa aquisição, que de fato aquele era um elemento chave em diversas outras companhias, né? Então, uma companhia como a NVIDIA, que poderia ter um conflito de interesse com essas outras, não fazia muito sentido essa aquisição. Mas, por um bom tempo, isso... Quase aconteceu. Quase aconteceu, Parou, né? no Reino Unido. Exato. Parou aí. E aí eu acho que assim, a gente avança um pouquinho. Teve a questão da Mellanox, que você comentou. A gente teve alguns lançamentos super relevantes, como o do H100. E aí, por favor. Lembra dos $3.000? Por favor, vamos lá. O que aconteceu? Sabe qual o preço do H100 em 2022? Não. $30 mil. $30 mil. Uma GPU. $30 mil. O grande salto da NVIDIA. E quem está disposto a pagar isso, né? A gente está falando de players que, assim, não são consumidores. É outro mercado, né?
é outro mercado completamente diferente. E aí aqui eu acho que a gente já começa a ver uma transição da própria NVIDIA abraçando de fato esse novo segmento, que é o segmento de data centers, Isso. trazendo inclusive soluções que ela nunca fez, como por exemplo as CPUs. As CPUs também para dentro de casa. Verdade. Né? Se eu não me engano, com a Grace. Então, assim, é muito legal ver como que essa história tem aquela frase do Steve Jobs, né? A gente não consegue conectar os pontos olhando para o futuro. A gente só consegue realmente quando a gente olha para o passado. Sim. Provavelmente quem tivesse ali no carrinho da NVIDIA vendo ela fazer essa viagem, veria pontos muito desconexos, né? Só que aqui fica muito claro quando a gente olha para trás, como que cada um desses pontos foram se conectando. Uhum. A decisão lá atrás de fazer via GPUs, que abriu um leque de possibilidades que as CPUs não permitiam. O desenvolvimento como fabless, porque se ela certamente fosse uma empresa IDM como a Intel, ela teria outras restrições, né? É difícil cuidar de um negócio de foundry ao mesmo tempo de uma empresa fabless que cuida só do design, então ela se especializou em trazer o melhor design possível. O lançamento da CUDA, a criação da CUDA e o desenvolvimento de toda essa plataforma de desenvolvimento para destravar esse potencial das GPUs em outras aplicações, aquisição da Mellanox, onde ela vai e começa a botar o pezinho no data center, e agora nesse momento onde ela vira e fala, cara, eu vou me tornar líder nesse segmento aqui. E eu vou fazer de um jeito que ninguém até então fazia. Eu acho que esse golpe de Minerva é exatamente quando ela vai lá e passa a fazer a CPU, e aí bate de frente com qualquer player que quisesse entrar em data center. Inclusive, e players que já estavam, como a própria Intel e a AMD. Verdade. Que vendiam CPUs, né? Sim, sim. E aí vem o fenômeno, né? Que acontece em 2022. Quer comentar alguma coisa antes disso? Antes do fenômeno. Wang já sabia, né? Esse é a grande graça da história. No final das contas, a gente teve o metaverso e o Zuckerberg, né, o CEO da Meta, acabou destinando assim bilhões e bilhões de dólares lá para o seu Reality Labs, sim, sem dúvida, e para os seus servidores. Num primeiro momento, disse ele, para montar o metaverso. Num segundo momento, a gente descobriu que, na verdade, era para ele fazer com que suas, vamos dizer, com que seus negócios ali, o Instagram e o Reels, tivessem um avanço empurrado ali pelos novos modelos de inteligência artificial. Exato. E a gente veio perceber isso só em 2023. Né? Mas eu acho que um sinal foi justamente esse número que eu comentei. O H100 passou a custar $30 mil em 2022. Quem foi a empresa? Qual foi a empresa que mais comprou a Meta H100 em 2022? A Meta. A Meta. Quer dizer, primeiro, Zuckerberg, ele também estava com um olho no futuro, e o Huang sabia o que o Zuckerberg já estava fazendo. E ele já estava se preparando para esse cenário que viria ali na frente. Não, e que inclusive foi uma decisão muito acertada para a Meta, né? Acho que depois do que aconteceu ali com a Apple, que de certa forma foi um grande golpe, né? Talvez se eles não tivessem esse poder computacional todo, eles não poderiam ter feito o passo que eles fizeram na velocidade que eles fizeram. Provavelmente eles teriam que esperar, construir isso, e aí num cenário que a coisa já seria óbvia para todo mundo, não seria talvez... Eles não seriam o primeiro entrante. Não seriam os primeiros entrantes, exatamente. Então, é muito legal ver, né, como que a história vai se construindo de uma forma... Daqui eu só tiro uma lição. Não subestime os elefantes. Ah, não. Sem dúvida. Tem gente que acha que o leão é o rei da selva, né? E não vê o elefante. Não vê o elefante. Exatamente. E aí a gente chega em 2022 e acontece esse fenômeno, né? Que acho que ninguém... Final de 22, né? Finalzinho de 22, exatamente. Eu acho que ninguém, com exceção ali do Sam Altman, talvez só ele realmente soubesse, ninguém imaginava que isso aconteceria, veio o ChatGPT. Verdade. E aí, de certa forma, isso inaugura, né, toda essa hype que a gente vive até hoje,
relacionada à inteligência artificial. E aí o que acontece, né? É muito engraçado que talvez seja isso mesmo, né? As empresas, algumas delas já estavam apostando nisso, né? A Meta certamente já estava com essa visão, e por alguma linha torta ele já devia ter isso na cabeça, que os LLMs dariam esse passo. Mas se a gente olha para as outras empresas ligadas a servidores, todas elas muito atrasadas, né? Sim. Olhando para os seus data centers. E todas elas entram numa corrida frenética Exato. para comprar as GPUs da NVIDIA, as GPUs em geral, mas quem tem o bom produto, o produto que está na frente, que faz a diferença, a NVIDIA. Então, todas elas saem num frenesi maluco. E é um recurso escasso, né? Então, realmente, se você não corre, quando você vai buscar, não tem. Não tem. Que, inclusive, aconteceu. Aconteceu. Né? Tá acontecendo, né? E está acontecendo de novo. Esse é um ponto super importante, até para entender o contexto que a gente tem hoje em dia, né? A gente fala muito das big techs, né? Eu acho que principalmente os hyperscalers, né? Quando a gente pensa nos grandes provedores de nuvem, eles são uma das grandes forças por trás desse movimento. Exatamente porque eles têm essa infraestrutura que naturalmente já vai passar por um processo de renovação, e eles não podem se dar o luxo de ficar defasado em relação aos outros concorrentes que eles têm, né? Os outros competidores todos que tem nesse mercado. Você tem que renovar os investimentos ali sempre, né? E se a gente pega, assim, poxa, eu acho que foi muito, muito importante, né? Aquele primeiro semestre de 2023, o mercado, os investidores e as grandes empresas até, elas não sabiam muito para onde olhar. Sim. Se mantinham seus olhos ali na OpenAI e nos LLMs, Sim. de fato, né, nos modelos, ou se olhavam para o lado da infraestrutura. Né? E o que a gente percebe é uma profusão de investimentos, e aí, por isso, a vantagem dos grandes elefantes, uma profusão de investimentos direcionada, na verdade, uma difusão, né? Investimentos para ambos os lados. Sim. E lógico que os grandes vencedores dessa história toda foram aquelas empresas, por enquanto, né? Provavelmente vão ser, que conseguiram, de certa forma, navegar por ambos os investimentos de todos os dois lados, e conseguiram montar estruturas que têm capacidade de remunerar. Então, se a gente pega as grandes empresas, as big techs, e aí não tem como a gente fugir delas, todas elas estão, vamos dizer, bem abastecidas ali sob a ótica das GPUs, e também deram algum passo em direção às LLMs para justamente tentar linkar toda essa infraestrutura, vamos dizer, dentro ali do seu ecossistema. Do seu ecossistema. Né? E é legal isso que você está falando também, porque para quem não está ciente, né, desse cenário, desse mercado, vamos dizer assim, quem são as empresas capazes de treinarem esses modelos do zero, né? Quem tem esse poder computacional, quem tem essa quantidade de dados na mão, não é qualquer empresa. Uhum. Então, naturalmente, a gente está falando de players que são essas big techs. Sim. Que elas vão ter condição de criar o que a gente chama de modelos fundacionais, né? Então, teve nesse primeiro momento uma corrida muito intensa em relação aos modelos fundacionais, né? A OpenAI, ela tem ali o GPT, mas a gente tem outros modelos, teve depois o Gemini, a Llama, né? Que a gente vê ganhando uma relevância cada vez maior, principalmente pelo fato de ser open source. Então, tem todo esse movimento e, sem dúvida, eu acredito que, assim, praticamente ninguém conseguiria fazer isso nessa escala, além das big techs, né? E aí, é claro, a parte de infra. Elas têm essa infra dentro de casa para fazer todo esse processamento, para a parte de treinamento, e aí também para a parte de inferência, né? Que a gente chama exatamente a utilização desses modelos para fazer outros tipos de cargas, né? Como, por exemplo, um chatbot. O ChatGPT, quando a gente está conversando ali com ele não está treinando mais. Tudo bem, tem um processo de treinamento por trás acontecendo. Sim. Mas o grosso, na verdade, desse poder computacional demandado vem da inferência que é feita, né? A demanda de um modelo já pré-existente. Uhum. Então, é natural que, assim, de novo, né, o Jensen Huang acabou se posicionando muito bem, e principalmente quando a gente pensa de inteligência artificial, não é qualquer player
que vai conseguir entregar essa capacidade de inteligência artificial. E a gente tem hoje os hyperscalers como grandes provedores desse tipo de serviço, vou dizer assim, né? Essa carga toda de trabalho. E aí a gente pode aproveitar e falar um pouquinho sobre essa questão de infra de AI e essa visão que a NVIDIA tem da fábrica, né, de AI, AI Factory, né? O que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, para a gente caminhar para o nosso final? O que é muito importante é que, bom, os grandes data centers, eles se transformaram em verdadeiras fábricas de AI hoje, e vão ser muito maiores daqui a algum tempo, aí acho que a gente pode comentar, e todo vamos dizer, todo segmento, todas as empresas conectadas, de certa forma, aos semicondutores, aos softwares, ao segmento de consumo, de certa forma, todas elas ali acabam ganhando vamos dizer, um volume, uma quantidade de negócios possíveis com AI. E a gente ainda não conseguiu... Destrava, né? Destrava uma série de iniciativas que talvez num passado não tão distante a gente olharia e falaria, cara, isso é impossível de ser feito. E hoje já não é. Tudo bem que assim, a gente tem que sempre tomar esse cuidado, né? Já cometemos esse erro no passado de olhar para a AI e achar que ela... vai dominar o mundo. Ou vai dominar o mundo, dia 29 ou então... de agosto, hein? Tá chegando, tá quase. Ou que ela tá capacitada naquele momento a fazer algo que ela estava longe de estar capacitada, né? Usando esse exemplo mesmo, a gente viu recente que no Terminator a data era 29 de agosto em 97, né? 97. E aí o anedótico é que em 97 a IA estava derrotando o Kasparov. Então, assim, a maior conquista dela era derrotar um enxadrista. Então, assim, a gente sempre tem que calibrar aí essa nossa expectativa versus realidade, né? Mas eu sinto, pelo menos a minha visão, não sei se você compartilha, João, mas eu sinto que, assim, hoje as expectativas elas são muito mais pés no chão do que já foi no passado. Por mais absurdas que elas possam parecer. A gente já foi mais absurdo no passado em relação a elas, né? Concordo bastante. Eu ainda tenho na cabeça que muito pouco foi visto em relação aos ganhos operacionais nas empresas. Até porque demora, sim, um tempo para você inserir, vamos dizer, as ferramentas de inteligência artificial dentro de processos operacionais. Imagina se tem coisas que já existem há muito tempo e não é implantado, né? E não é implantado. Então, me parece que isso a gente só vai conseguir perceber ao longo aí dos próximos anos. E para que isso aconteça, e olha só, eu estou falando aqui do B2B, tá? Não estou falando do B2C, que eu acho que é importante a gente tocar nesse ponto. Sim. Na questão do B2B, eu acho que a gente vai ver ao longo dos próximos anos, e para que isso aconteça, a gente ainda precisa ver muito investimento em infraestrutura. Sim. Né? Eu acho que esse investimento ele não vai parar por aqui. A gente vai ver as ações da NVIDIA, ou as receitas da NVIDIA continuando a crescer num ritmo, vamos dizer, acima da curva da empresa. Né? Concordo. Do lado do B2C, que eu acho que é vai ser a nossa grande surpresa. Eu não digo surpresa porque já está todo mundo meio que esperando, mas a utilização do AI vai ganhar, vamos dizer, uma volumetria que a gente não consegue imaginar. Concordo. Né? Nesse ano, nesse curto período de tempo, a Apple já disse, né, que vai trazer o Apple Intelligence para o iPhone. Tá chegando, né? Tá chegando, dia 9 de setembro. Não é 29 de agosto, 9 de setembro. O Google trouxe para o Pixel, né, que é o telefone dele, né, como é? Pixie. É a Pixie, que é a assistente, que utiliza o Gemini. O WhatsApp nos Estados Unidos já carrega o Llama, você já consegue conversar com o WhatsApp. Em breve a gente vai ter os AIs, os agentes de AI no Instagram, né? Os agentes digitais. Os agentes digitais. E aí você imagina que, vamos lá, a gente tem nessa sala aqui, além da gente, tem mais 2 pessoas.
essas 4 pessoas poderão ao mesmo tempo estarem numa conversa super alegre com a Siri, ou com a Pixie, ou até com a Alexa. A gente não sabe qual é o próximo passo da Amazon em relação à Alexa. Imagina a capacidade de processamento que será necessário para rodar Sim. tudo isso ao mesmo tempo. A gente está falando que as chances disso se engargalar nos próximos... imagina a quantidade de indiano que vai ter iPhone na mão querendo falar com a Siri. As chances disso se engargalar nos próximos 2 anos é É gigantesca, gigantesco. se não tivermos ali o investimento em Em GPUs, em infra, em comunicação, Uhum. energia. A gente vem discutindo tudo isso aqui, né? Mas esse é o grande ponto, né? E talvez, como os investidores eles ficaram muito focados nessa questão do B2B, e agora que eles vão começar a se dar conta de que você tem vamos dizer, um espaço gigantesco no B2C para crescer. Concordo. Né? Talvez isso vai começar a ficar mais claro a partir do lançamento Do iPhone. do iPhone. Porque hoje a gente usa, né? Acho que a maioria das pessoas usam, em alguma medida ali, o ChatGPT, né? Exploram essas ferramentas, mas é algo mais pontual. Às vezes é algo que, assim, ele acontece em momentos específicos do dia, talvez no contexto de trabalho. Isso. A gente está falando de algo que vai transcender esse momento e vai fazer parte da vida da pessoa, né? Como um Vai ser todo. uma verdadeira agente, uma verdadeira ajuda às pessoas. Né? Eu estava escutando um cara muito legal ele comentar, é um podcast que eu acompanho de perto, Invest Like the Best, para quem quiser a referência, e eles estavam comentando exatamente sobre o quão inteligente a inteligência artificial vai deixar uma pessoa mediana. Uhum. Uma pessoa mediana com QI, eles usam um número, um QI de 100, de repente vai ter um QI de 115, simplesmente porque o seu assistente está ali do seu lado. É engraçado, né? Porque para muitas pessoas a noção é exatamente oposta, né? Que a inteligência artificial vai deixar a gente mais burro. Eu não compartilho dessa visão, Também na não. verdade eu sou muito mais nessa linha, porque a gente aumenta a velocidade com que a gente consegue ter acesso a um conteúdo que, claro, a gente sempre tem que fazer uma leitura. Cheque e tal. Isso vale para tudo hoje em Sim, dia, sim. né? A gente não pode sair confiando em qualquer coisa. Mas torna conhecimentos que antes seriam muito especializados, né? Muito nichados, acessíveis para você. E tem esse exemplo, né? Principalmente, ele é um pouco mais polêmico, mas a gente tem que sempre considerar isso, as gerações mais novas, como que elas vão fazer uso dessa tecnologia, né? E como que isso vai gerar interações que a gente nem consegue conceber hoje em dia. Uma criança de menos de 10 anos desenvolvendo um programa que programadores de anos de experiência não conseguiriam fazer. Verdade. Tudo bem, tem uma série de implicações nessas histórias, mas eu acho que a reflexão que fica é como que isso, sim, pode ser mal usado, mas como que bem usado potencializa as nossas capacidades. Capacidade, né? aprendizado, Exato. Velocidade de execução. De execução. E por aí vai. Exatamente. Bom, eu acho que de certa forma a gente já responde essa pergunta que é constante, né? Sempre que o assunto AI e NVIDIA vem à tona, a gente está numa bolha de IA, né? E, bom, pelo menos aqui pela nossa conversa, não. Eu acho que é uma leitura muito simplista acreditar Sim. que a gente está numa bolha de IA. Principalmente, assim, me parece que quem defende essa tese ainda não aprendeu a utilizar e não aprendeu a enxergar o potencial de alavancagem que a inteligência artificial pode gerar para as pessoas. Né? Então, vai ficar para trás. Eu também acho. João, muito obrigado pela sua companhia aqui, esse bate-papo que a gente já está querendo fazer há um bom tempo. É isso aí. Que venham outros bate-papos. Obrigado de verdade pela participação. Venha mais. Não, legal, Pedrão. Ó, esse realmente esse formato é um formato que a gente vamos tentar explorar mais. Acho que é um formato que entrega valor para quem está escutando e traz aí várias curiosidades, né? Mostra que a gente está aprofundando mesmo nas teses e procurando trazer esse conhecimento para dentro aí dos nossos fundos, enfim. O que é e fundamental, dos investidores né? em geral. Né? Principalmente para a gente não cair em algumas armadilhas, né? Que aparecem por aí. Bem por aí.
E vamos ver o que acontece com o NVIDIA, né? Tá chegando. Os resultados devem ser divulgados em breve. Na verdade, talvez esse podcast saia depois do resultado, né? Então Pode ser que saia depois. Então vale o chute. Vale o chute. O meu chute é que vai subir. Tô contigo, João. Tô contigo e não abro. Vamos ver. Obrigado mais uma vez pela companhia, viu? Valeu, Pedrão. Até mais. Até mais. E se você chegou até aqui, não é surpresa para você que a NVIDIA está onde está, porque ela soube aproveitar melhor do que ninguém as oportunidades que foram aparecendo ao longo da jornada que ela teve. Falando em oportunidade, você sabia que existe uma forma de aumentar a rentabilidade dos seus investimentos com segurança e confiabilidade? Na Empíricos Gestão, a gente tem diversas opções para investir em tech, sem precisar estar por dentro de tudo o que acontece no setor. A gente vai deixar o link aqui embaixo para você conhecer melhor os nossos fundos e não ficar de fora desse, que é um dos momentos mais quentes do setor de tecnologia. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e assinar o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Curtiu o nosso conteúdo? Então deixe um comentário, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.